Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos. Vamos meditar novamente na palavra do Senhor e eu quero me apresentar aos que estão agora se inscrevendo no nosso canal. Eu sou o pastor Antônio Carlos da Igreja Batista Nova Aliança e sou professor de grego e teologia, formado pela Faculdade Teológica do Grande ABC. O objetivo dessas mensagens é a edificação na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós gravamos mensagens que são meditações baseadas exclusivamente na palavra do Senhor. E hoje o tema que nós vamos meditar é o último julgamento. Como será no dia em que toda a humanidade terá que estar diante do trono branco? Este será o dia do juízo final, quando todos estarão para receber a sua sentença. É interessante que a palavra de Deus nos mostra que ali haverão dois grupos de pessoas que serão separadas pelo próprio Jesus. Um grupo de pessoas estará à sua direita e outro grupo de pessoas estará à sua esquerda. E esse trono branco é o trono onde todos os homens terão de comparecer no dia do último julgamento, no juízo final. E a palavra de Deus nos diz num texto em Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 até o 15, diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 20, de 11 até o 15. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que expectativa terrível para aqueles que não tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. Expectativa de tormento eterno. E a palavra de Deus é taxativa quando diz que a partir do momento do último julgamento, do juízo final, não haverá como retroagir, não haverá como retroceder, não haverá como se arrepender dos seus pecados. É interessante como Jesus trata esse tema quando ele está orientando os seus discípulos e quando ele está pregando a palavra de Deus. Ele fala a respeito do juízo final e ele trata desse tema de uma forma bastante peculiar. Ele diz que naquele dia, quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória, no grande trono branco. E todas as nações, todos os povos, todas as pessoas serão reunidas diante dele e apartará ele uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
antes da fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É triste essa condenação e é bastante explícita a realidade de que ali haverá uma separação eterna de todos aqueles que receberam a sentença do Cordeiro de Deus, que agora está assentado no trono, não para julgar, mas para decretar o que já está definido. Por quê? Porque aqueles que vão ser lançados no fogo eterno, eles não vão ser lançados no fogo eterno porque pecaram, mas eles vão ser lançados no fogo eterno porque eles não se arrependeram enquanto estavam vivos. Eles não tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eles não foram redimidos porque não aceitaram a Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Da mesma forma, os que estiverem à direita do trono branco também não irão para o céu porque não pecaram. Não, todos pecaram. Mas a diferença é que os que vão estar à direita do trono branco, esses são justificados, porque eles foram lavados pelo sangue de Cristo. Eles foram redimidos, eles foram perdoados enquanto ainda estavam vivos. Eles se arrependeram e eles clamaram a Cristo. Eles aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Esta é a justificação para todos aqueles que creem, para todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a justificativa não é porque eles não pecaram ou porque eles pecaram, mas porque em tempo hábil e durante a sua vida eles aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É interessante como a palavra de Deus nos mostra como João, na sua revelação, ele diz que ele vê um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Uma glória magnífica. Quando Jesus fala a respeito do assunto, ele diz que ele estará sentado no trono da sua glória. O trono branco é o trono do último julgamento, do juízo final. Todas as nações estarão diante dele. E João, nesta revelação de Apocalipse, ele diz que ele viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E ali foram abertos livros. Interessante que existem muitos livros. E a palavra de Deus diz que existem livros no céu. E um livro é importantíssimo porque se refere à nossa vida na eternidade. Este livro chama-se o Livro da Vida. É o livro onde estão inscritos todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É o livro onde está o nome de todos aqueles que foram redimidos, não porque eles não pecaram. A palavra de Deus é bem clara nesse tema, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse mas que é colocado no meio do versículo, ele é o apagador universal de Deus. Tudo aquilo que foi feito antes de Cristo, ele é apagado. No dia do juízo ele não é citado, porque o homem é justificado. E se ele tem os seus pecados justificados, ele não vai ser julgado. Em João 5,24 está escrito que
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vem para julgamento, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Essa é uma realidade que a palavra de Deus deixa bem explícita quando nós procuramos meditar nesse tema. O último julgamento não será para pecadores e não pecadores. Não. O último julgamento será para todos os pecadores. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, nesse dia, ele vai separar bodes e ovelhas. Os bodes vão ficar à esquerda, como determina a condenação eterna. E esses irão para o fogo eterno, e é terrível a expectativa, porque a palavra de Deus diz que então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador estão debaixo de maldição. Eles não são justificados. Todos os seus pecados estão sobre eles. E naquele dia serão explícitos os seus pecados. Eles vão saber porque eles estão sendo lançados no lago de fogo. Eles não vão para essa condenação sem saber por quê. É muito clara a posição da palavra de Deus. A justificação é de graça por meio da fé, e essa justificação não vem de nós. Em Efésios nós lemos: porque pela graça nós somos salvos, pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie na presença dele. Então não haverá motivo de gloriar-se. Olha, eu fui muito bom, eu fui uma pessoa correta, eu não roubei, não matei, nunca fiz nada de errado. Isso não justifica os seus pecados. A única coisa que pode justificar os seus pecados é o arrependimento, é a confissão de que somente Cristo é poderoso para perdoar pecados. A palavra de Deus diz que só Deus pode perdoar pecados. E Jesus é Deus. Ele deixa isso bem claro quando na cruz do Calvário ele diz àquele criminoso: perdoados, hoje estarás comigo no paraíso. Perdoados foram todos os pecados dele. E ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Quando aquele pecador se arrepende, quando diz Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus diz a ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus tem o poder para perdoar pecados. É o único, porque ele foi quem morreu na cruz. Ele foi quem deu a sua própria vida, derramou seu sangue para nos lavar. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos lavou, nos limpou, nos regenerou, nos restaurou de tudo aquilo do escrito de dívida que havia contra nós. E nós fomos, nesse momento, perdoados. Nós fomos justificados, porque Cristo Jesus nos salvou, deu a sua própria vida em resgate de todos aqueles que são pecadores. Esse é o grande privilégio de quem um dia se arrependeu, se humilhou diante de Cristo, reconheceu que Ele é Rei, que Ele tem um reino e que no dia do juízo final Ele estará assentado no grande trono branco, julgando todas as nações e trazendo para o céu aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. E, infelizmente, direcionando para o inferno. E a palavra que será dita para todos aqueles que não foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. É difícil, é dura. Ele diz: malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que palavra dura! E quando
essas pessoas que ali estiverem, diante do trono branco, receberem essa sentença, sabendo que não haverá como recorrer, não haverá como se arrepender mais, será terrível, porque o fogo eterno não foi preparado para os homens. Ele é bem claro. Ele diz que o fogo eterno, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas o homem será lançado lá, porque só fez a vontade do diabo e não fez a vontade de Deus. Não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa é a única saída para o homem que quer entrar no reino dos céus. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E naquele dia, no dia do juízo final, ele receberá uma palavra maravilhosa do próprio Deus sentado no trono branco. E ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glórias a Deus. Se você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que naquele dia você receberá essa palavra de Cristo para o seu coração: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, ainda é tempo para aqueles que não o aceitaram como único e suficiente Salvador de suas vidas. Ainda é tempo, enquanto há vida, há esperança, de aceitar e não ouvir essa sentença terrível que ele dará àqueles que são chamados de bodes pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 34, ele diz que aqueles que estarão à sua esquerda serão os bodes separados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem aceitar a Cristo em vida não receberá essa sentença. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e que te livre de todo mal, no nome santo e poderoso de Jesus.